Na minha igreja só se prega a verdade. Na minha igreja falamos do evangelho puro e simples. Na minha igreja só falamos a palavra de Deus. Bom, essas são algumas frases orgulhosas que alguns líderes religiosos ou adeptos de algumas igrejas falam com a boca cheia e com todo o orgulho do mundo. Mas você já ouviu alguém falando: na minha igreja se prega mentira, na minha igreja não falamos a palavra de Deus, na minha igreja a palavra de Deus não tem espaço? Ninguém falaria isso, embora na prática muitos agem assim. Embora na prática muitos falem assim. Ainda que não com palavras, mas agem como se isso fosse o fato. É óbvio que todo mundo que fala sobre a sua própria pregação vai falar que é a palavra de Deus, vai falar que é a verdade, vai falar que é o evangelho puro e simples. Toda a igreja que faz propaganda de si própria vai argumentar isso, que tudo que aqui se fala está na Bíblia. Pois é, mas isso não é garantia de nada, até porque, como eu acabei de falar, ninguém em sã consciência falaria que diz a mentira, que prega o que não é a palavra de Deus, que não usa a Bíblia, etc. Mas, na prática, será que usar a Bíblia como base é garantia de que algo de qualidade está sendo falado? Não, não é. Sabe por quê? Porque muitas pessoas leem a Bíblia, mas não entendem o que está escrito lá. Muitas pessoas até usam mesmo a Bíblia como base, mas se perdem completamente no assunto no decorrer da sua fala. Muitas pessoas leem um texto e o interpretam de uma maneira totalmente diferente do que o seu sentido original. E muitas pessoas defendem a Bíblia, mas sem levar em consideração o contexto cultural, o contexto filosófico, o contexto histórico onde aquela passagem se deu. Você sabia que muitas igrejas evangélicas, por exemplo, mais pregam sobre o Antigo Testamento do que sobre o Novo? Porque o Antigo Testamento, elas fazem uma figura de linguagem, fazem uma interpretação alegorizada, fazem interpretações absolutamente aleatórias. E o Novo Testamento é que deveria ser a base escriturística da igreja cristã, porque é a escritura cristã, embora o Antigo tenha a sua importância, é claro. Para muitas pessoas, dizer que prega a verdade significa dizer que essa verdade é o modo como ele, como seu ministério, como a sua igreja entende ser a verdade. É uma forma unilateral de interpretação que discorda de todos aqueles que pensam diferente e que se sente o detentor da verdade suprema e absoluta. Para muitas pessoas, pregar o evangelho simples e puro é a sua interpretação sobre o evangelho. E como a gente sabe disso? Bom, primeiro porque há um despreparo muito grande de muitos pregadores que não interpretam os textos bíblicos da maneira como deveriam ser interpretados. Interpretam de modo alegórico, interpretam de modo apenas devocional, interpretam de modo aleatório, leem um texto e falam sobre o outro. Tem muitas pessoas bem intencionadas, na verdade a maioria dos pregadores são bem intencionados, procuram realmente dar algo para os seus ouvintes com qualidade, mas tem um problema. Tem um déficit de preparo intelectual, de preparo teológico e até pastoral muito relevante, o que os impede, os limita de realmente passar uma pregação com conteúdo. Alguns são bem intencionados, mas acreditam que essas maneiras equivocadas, fundamentalistas e extremamente conservadoras, como entende a vida e a fé, é a única verdade possível e que defender essas coisas é defender a verdade. Para muitas pessoas, não abrir mão de que a mulher não pode cortar o cabelo, usar maquiagem, usar calça comprida é uma defesa da verdade, mas não tem nada a ver.
Para muitas pessoas, a defesa de pontos doutrinários, e menos até do que isso, a defesa de alguns costumes muito isolados, é a defesa da palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E algumas pessoas, até bem intencionadas, embora tenham outros que preguem apenas por causa do dinheiro que pode lhe dar, mas a grande maioria tem preocupações pastorais sérias, com qualidade. A maioria dos pastores ganham até 4 salários mínimos. A grande maioria dos pastores tem muito trabalho e, na maioria das vezes, pouco reconhecimento com o seu salário. Esses discrepantes que tem por aí, que é um verdadeiro escândalo, não correspondem à grande maioria que ainda trabalha decentemente e trabalha em igrejas pequenas que podem pagar baixos salários. Mas mesmo assim, muitas vezes a leitura que fazem dos textos bíblicos é muito limitada. E isso interfere no conteúdo que passam. Toda vez que alguém vai pregar, ele fala: agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, como sendo a fala divina inquestionável naquele momento. E é claro que naquele momento vai ter interpretação da pessoa, o que é natural de ser, evidentemente. Às vezes essa interpretação pode ser séria, às vezes pode ser aleatória, às vezes pode ser aloprada mesmo. Muitas vezes vai ter opiniões dessa própria pessoa, o que também faz parte, né? Muitas vezes vai ter seus próprios conceitos e conselhos sobre alguma coisa. Então, não se pode dizer que é totalmente a palavra de Deus. Claro, a Bíblia, sim, é a palavra de Deus escrita em linguagem humana. Mas quando nós lemos essa palavra de Deus escrita em linguagem humana e vamos falar algo a respeito do que nós acabamos de ler, terá a nossa participação, a nossa interpretação, o nosso comentário sobre aquele texto, e aí é que está a definição da coisa. Porque com o texto que é usado para ser lido, não há problema, é a Bíblia de fato. Agora, com a interpretação que muitos fazem do que acabaram de ler, é que muitas vezes pode ser problemático, pode se distanciar do texto bíblico totalmente, pode se distanciar do que é a palavra de Deus e pode não contribuir em nada com a formação e a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que usam o texto bíblico para destilar ódio, para destilar intolerância, para afirmar com clareza todos os que vão para o inferno, segundo a sua interpretação. Porque o texto bíblico diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Jesus nos mostra um pai como um acolhedor, que está disponível para perdoar e acolher todos os seus filhos e filhas, sejam eles quais forem, façam eles o que tenham feito, mas a partir do momento em que se arrependem, caem em si e buscam o perdão e o acolhimento do Pai, encontram um Pai desejoso de lhe abraçar e de lhe acolher. Então, apenas dizer que a sua igreja fale a verdade, fala o evangelho puro e simples, fala a palavra de Deus, não é a garantia de que do púlpito sai algo de qualidade. O que se faz com essa interpretação e os frutos que ele gera é que faz toda a diferença. Não se esqueça disso. E antes de você ir embora, é claro, você se inscreva aí no canal, deixe a sua curtida, o seu like, compartilhe esse conteúdo que eu creio que ele vai ajudar outras pessoas também. E você pode também contribuir com o Valeu Demais, que está logo ali abaixo do vídeo. Um abraço e até o próximo.